Olá, meninos e meninas, jovens e jovas, boys and girls, aqui é o professor Retiel de filosofia de vocês. E vamos para mais uma aulinha dessa semana. Eu espero que vocês estejam muito bem e espero que vocês estejam estudando. Porque é preciso estudar, é preciso. Então vamos estudar. E vamos hoje direto ao ponto da nossa aula de filosofia. E a nossa aula de hoje é sobre um assunto muito importante para nós refletirmos sobre liberdades de pensamento e liberdade de expressão. Você já imaginou viver num país ou num lugar em que você não fosse livre para expressar as suas ideias ou para expressar os seus pensamentos, que você não fosse livre para ir e vir? Você já imaginou você não ter essa liberdade? Será que existem lugares assim no mundo? Sim, existem. Então, em todo o mundo, diversos países aí adotam a democracia, outros não. Então, a democracia, esse regime político que defende as liberdades individuais, ou seja, como a de pensar por si mesmo e a de expressar pacificamente, de forma pacífica, justamente, ou publicar as suas próprias crenças, ideias e opiniões. Você é livre para publicar aí as suas ideias e opiniões, seja nas redes sociais, seja escrevendo um livro, seja falando com outras pessoas. Você é livre para pensar sobre aquilo que você acredita. Então, a realização aí desse direito, dessas liberdades individuais, advindas aí da democracia, né, que é o governo do povo. Então, essa democracia aí, que nos confere essa liberdade de expressão, liberdade de pensamento, está prevista aí nas nossas declarações, na nossa Constituição e em outros documentos. Então, é um desafio aí mundial, pois nem todas as nações têm governos democráticos, nem todas as nações do mundo têm governos democráticos, mas tem governos aí que privam as pessoas, proíbem as pessoas em determinados conteúdos, ou seja, elas censuram aí os seus cidadãos através do aparato estatal. O Estado, ele censura seus cidadãos, a sua liberdade de pensamento e de expressão. Ainda existem no nosso mundo países que não têm um regime democrático. Então, mesmo naquelas... Mas assim, não é um problema só das nações que não têm um regime democrático. É também. Mas existem nações que têm regime democrático e mesmo assim ocorrem problemas em relação às liberdades de expressão e de pensamentos, tá certo? Ainda nessas nações nós encontramos aí preconceito, intolerância, discriminação e até a censura ou perseguição de pessoas aí e suas ideias. Então ainda existe isso, como no caso recente nós tivemos aí um caso de racismo lá nos Estados Unidos, em que um homem foi morto. Então você percebe que mesmo sendo algumas nações ainda sendo democráticas, algumas coisas ainda acontecem, né? Como o racismo, que é algo que existe no mundo inteiro. Então, a intolerância, a discriminação, isso é algo que acontece ainda mesmo em sociedades aí, em países democráticos, com regimes em governos democráticos espalhados aí pelo mundo, e pode também haver aí a perseguição de pessoas por conta das suas ideias. Então são situações que se repetem nos mais diversos espaços sociais promovidos aí por autoridades ou mesmo por indivíduos que na convivência uns com os outros desrespeitam. Você deve conhecer pessoas que desrespeitam outras por causa das suas ideias. Então, às vezes as pessoas têm crenças, têm ideias, têm pensamentos diferentes
dos deles e eles são desrespeitados por isso. Então, em nome aí das liberdades de pensar e se expressar, ocorrem muitos abusos, tais como invasão de privacidade, calúnia, difamação, ofensas, discursos de ódio, manipulação de informações em nome de interesses. Então, para você ver que mesmo em países democráticos não é aí uma perfeição, não é um paraíso, mas acontece aí justamente quando alguém quer difamar alguém, quer injuriar alguém, quer manipular as informações em nome aí dos seus interesses. Justamente ele está censurando, está cerceando as liberdades de pensamento e expressão. E para nos ajudar a refletir sobre tais situações, sobre liberdade de pensamento, sobre liberdade de expressão, vamos voltar aí brevemente ao passado para ver a conquista dos direitos e liberdades de expressão. Do que nós estamos falando? De um movimento aí entre os séculos 17 e 18 que desenvolveu na Europa, chamado Iluminismo. Então é um movimento intelectual e social que ficou conhecido como Iluminismo. Os pensadores aí iluministas acreditavam muito nos potenciais da racionalidade humana e também na possibilidade do progresso dos indivíduos e das sociedades. Também defendiam aí com certeza ardentemente a liberdade. E dois que ficaram muito conhecidos, filósofos aí na França, destacaram-se entre os representantes aí do iluminismo. Entre eles, são franceses na França, Jean-Jacques Rousseau, como também Voltaire, que viveram aí no século XVIII. Olha o que eles falavam aí sobre a liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Rousseau dizia: o homem nasce livre e por toda a parte encontra-se a ferros. Isso dizia Rousseau. E olha o que dizia Voltaire: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Repetindo, olha o que Voltaire diz, que é importante você ouvir a opinião alheia, mesmo que você não concorde com ela. Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-la. Tá vendo? Liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Olha que assunto interessante. Países democráticos precisam aí demonstrar que são democráticos na liberdade de expressão, na liberdade de pensamento. Isso é muito importante. Essa é a nossa aula de hoje. E aí, galera? Liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Refletiram junto com o professor? É isso. Nos vemos em breve e até mais. Valeu!